Hoje o mundo chora a partida de um homem que dedicou sua vida a cuidar das pessoas, especialmente dos mais vulneráveis. Mas o que o exemplo do Papa Francisco pode nos ensinar sobre como os idosos enfrentam a finitude com serenidade e como a fé pode ser uma fonte de força para lidar com os desafios da velhice, tanto emocionais quanto físicos. A morte do Papa Francisco marca o fim de uma era marcada por sua mensagem de amor, compaixão e resiliência. Ele foi uma figura que uniu milhões de pessoas em torno de valores como humildade, perdão e esperança. Sua partida não é apenas uma perda para a Igreja Católica, mas para toda essa humanidade. Para muitos idosos, a morte de uma figura tão significativa pode trazer emoções intensas. Eles podem se sentir confrontados com suas próprias perdas, fragilidades e a inevitável proximidade da morte. No entanto, o legado do Papa Francisco nos oferece uma oportunidade única de refletir sobre como a fé pode ajudar os idosos a enfrentarem esses desafios com dignidade e esperança. Imagine chegar ao final da vida com a mesma serenidade que o Papa Francisco demonstrou até seus últimos momentos. Como ele conseguiu manter a fé e a esperança diante de um momento tão delicado. E mais importante ainda, como podemos aplicar essas lições para cuidar melhor dos idosos em nossas vidas. Neste vídeo, vamos explorar como a fé pode ser um pilar fundamental para a saúde emocional e física dos idosos. Inspirados pelo exemplo do Papa Francisco, vamos descobrir como a espiritualidade pode ajudar os idosos a lidar com perdas, superar a solidão e encontrar propósito mesmo diante das adversidades da velhice. Certa vez ele disse: a vida é feita de encontros. Encontrar-se com os outros, com Deus, consigo mesmo. Essa frase nos lembra que mesmo na velhice, cada momento é uma oportunidade de conexão com os outros, com nossa fé e com nosso próprio coração. Se você quer entender como o legado do Papa Francisco pode inspirar cuidados mais humanizados e espiritualmente ricos para os idosos, continue assistindo. Ao final deste vídeo, você terá ferramentas práticas e reflexões profundas para aplicar no cuidado dos idosos em sua vida. O mundo hoje está de luto pela partida do Papa Francisco, um líder espiritual que marcou sua trajetória com gestos de humildade, proximidade e amor incondicional. Ele foi uma voz poderosa para os marginalizados, os pobres e os idosos, aqueles que muitas vezes são esquecidos pela sociedade. Sua morte nos convida a refletir sobre o legado que ele deixou não apenas para a Igreja, mas para toda a humanidade. Para muitos idosos, a morte do Papa Francisco pode ser especialmente dolorosa. Ele era uma figura que representava esperança, conforto e propósito, qualidades que muitos idosos buscam desesperadamente em suas vidas. Mas sua partida também nos lembra que a fé pode ser uma fonte de força mesmo nos momentos mais difíceis. O Papa Francisco sempre falou sobre aceitar a fragilidade humana com dignidade. Ele nos ensinou que envelhecer não é apenas uma questão de sobrevivência, mas de viver com sentido e gratidão. Seu exemplo nos mostra que a fé pode ser um pilar fundamental para lidar com os desafios da velhice, tanto emocionais quanto físicos. A velhice traz consigo inevitáveis perdas e limitações. Muitos idosos enfrentam doenças crônicas, solidão e a sensação de que sua vida perdeu propósito. No entanto, a fé pode ajudar a transformar essa fase da vida em uma oportunidade para cultivar sabedoria, conexão e até mesmo saúde. Estudos mostram que pessoas com práticas espirituais regulares tendem a ter melhor saúde mental, menos sintomas de depressão e até menor risco de doenças relacionadas ao estresse. Durante seu pontificado, o Papa Francisco visitou inúmeras vezes hospitais, asilos e comunidades de idosos. Ele sempre enfatizou que a velhice é um tesouro e que os idosos têm muito a ensinar às gerações mais jovens. Em uma de suas mensagens, ele disse: os idosos são como raízes de uma árvore. Eles sustentam tudo com sua força silenciosa. Essa visão nos ajuda a entender que cuidar dos idosos não é apenas uma questão de assistência prática, mas também de valorizar sua contribuição espiritual e emocional. A morte do Papa Francisco nos convida a olhar para os idosos em nossas vidas com mais compaixão e atenção. Como podemos aplicar seus ensinamentos para ajudá-los a enfrentar os desafios da velhice?
como podemos promover sua saúde emocional e física por meio da fé e do cuidado integral. Agora que entendemos o impacto do legado do Papa Francisco, vamos explorar como a fé pode ser uma âncora emocional e física para os idosos, ajudando-os a enfrentar os desafios da velhice com mais resiliência e dignidade. A velhice é uma fase marcada por desafios únicos, doenças crônicas, perdas frequentes, solidão e a inevitável aproximação da morte. Esses fatores podem ter um impacto devastador tanto na saúde emocional quanto na física dos idosos. No entanto, a fé pode ser uma poderosa ferramenta para ajudá-los a enfrentar essas dificuldades com mais resiliência e dignidade. Saúde emocional, redução da ansiedade e depressão. Estudos mostram que práticas espirituais, como oração, meditação e leitura de textos sagrados, podem reduzir significativamente os sintomas de ansiedade e depressão. Para os idosos, isso pode significar uma melhora no humor e na capacidade de lidar com as adversidades. Sentido e propósito. A fé oferece aos idosos um senso de propósito maior, ajudando-os a enxergar suas vidas como parte de algo mais amplo. Isso é especialmente importante quando se sentem excluídos ou inúteis na sociedade moderna. Ele sempre falou sobre a importância de encontrar sentido até nos momentos mais difíceis. Uma de suas frases mais marcantes foi: "Deus nunca abandona aqueles que confiam nele." Essa mensagem é um convite à esperança, mesmo diante das dificuldades da velhice. Saúde física e impacto no corpo. A fé não é apenas uma questão espiritual. Ela também pode influenciar positivamente o corpo. Práticas como oração e meditação reduzem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, melhoram a qualidade do sono e fortalecem o sistema imunológico. Cuidado ativo. Muitos idosos motivados pela fé tendem a cuidar melhor de sua saúde física, seguindo orientações médicas e adotando hábitos saudáveis como forma de honrar o corpo como templo de Deus. Apesar de sua idade avançada e problemas de saúde, ele sempre demonstrou uma postura ativa em relação ao autocuidado, equilibrando descanso, atividade física leve e momentos de oração. Sua mensagem era clara: devemos cuidar do corpo como um presente de Deus. História fictícia ou real de um idoso que encontrou força na fé para enfrentar uma doença grave. Por exemplo, imagine um idoso diagnosticado com diabetes que, ao se conectar com sua fé, começou a praticar meditação guiada por orações diárias. Com o tempo, ele percebeu melhorias no controle glicêmico, reduziu os níveis de estresse e passou a se sentir mais conectado à comunidade religiosa local. Como a fé combate a solidão, participar de grupos religiosos ou comunidades de fé oferece aos idosos uma rede de apoio social. Combatendo a solidão e promovendo interações significativas, o Papa Francisco sempre enfatizou a importância da comunidade. Em uma de suas mensagens, ele disse: "Ninguém deve caminhar sozinho. Somos chamados a ser igreja, um povo que se apoia mutuamente." Benefícios tangíveis da fé para os idosos: melhora do bem-estar geral, fortalecimento das relações familiares e comunitárias, maior capacidade de aceitar a finitude com serenidade. A velhice é uma fase marcada por perdas frequentes de entes queridos, de autonomia física, de papéis sociais e até mesmo de memórias. Essas perdas podem levar à solidão, ao isolamento e ao declínio emocional e físico. No entanto, a fé pode ser um farol de luz em meio à escuridão, ajudando os idosos a processarem essas perdas com mais resiliência e esperança, como a fé ajuda a lidar com a morte de entes queridos. Aceitação. A fé oferece uma visão mais ampla sobre a vida e a morte, ajudando os idosos a aceitarem as perdas como parte de um ciclo maior. O Papa Francisco sempre falou sobre a importância de ver a morte não como um fim, mas como uma passagem para algo maior. Ele disse certa vez: "A morte não é o oposto da vida, mas parte dela, conforto espiritual." Para muitos idosos, acreditar que seus entes queridos estão em um lugar melhor traz paz e alívio emocional. Isso pode reduzir significativamente o sofrimento associado ao luto. Imagine um idoso que perdeu sua esposa após 50 anos de casamento. Ao participar de um grupo de apoio religioso, ele encontrou consolo nas histórias de outras pessoas que também passaram pelo luto. Além disso, começou a orar diariamente,
pedindo força para seguir em frente. Com o tempo, Ele percebeu que sua dor diminuiu e que ainda podia honrar a memória de sua esposa, vivendo com dignidade e propósito, superando a solidão, comunidade religiosa, participar de grupos de oração, missas ou atividades religiosas oferece aos idosos uma rede de apoio social e emocional. A presença de outras pessoas que compartilham suas crenças pode aliviar a sensação de isolamento. Exemplo do Papa Francisco. Ele sempre enfatizou a importância de estar próximo dos outros. Em uma de suas homilias, ele disse: "Ninguém deve caminhar sozinho. Somos chamados a cuidar uns dos outros." Essa mensagem é especialmente relevante para os idosos, que muitas vezes se sentem abandonados pela sociedade. Relato inspirador. Uma senhora idosa que vivia sozinha começou a participar de um grupo de terço em sua paróquia. Lá, ela encontrou novas amizades e um senso de pertencimento que havia perdido. Após a morte de seu marido, ela passou a organizar encontros semanais em sua casa, criando uma pequena comunidade de apoio mútuo. Sua vida ganhou novo sentido, e ela se tornou uma referência para outros idosos na comunidade. Como a fé transforma a dor em propósito, muitos idosos encontram força para transformar sua dor em ações positivas, como voluntariado ou apoio a outros que estão passando por dificuldades semelhantes, exemplo fictício ou real. Imagine uma idosa que, após perder o marido, decidiu dedicar seu tempo a visitar outros idosos em asilos, levando palavras de conforto e orações. Ela encontrou propósito em sua dor e passou a inspirar outras pessoas com sua história. O Papa Francisco sempre nos lembrou que, mesmo na fragilidade, podemos ser sinais de amor e sabedoria para os outros. Essa mensagem encoraja os idosos a enxergarem suas limitações não como obstáculos, mas como oportunidades para ajudar os outros. Perdendo a autonomia física e papéis sociais, a velhice muitas vezes traz a perda de independência, seja por limitações físicas, seja por mudanças de papéis familiares ou profissionais. A fé pode ajudar os idosos a reinterpretarem essas mudanças como oportunidades para cultivar novas formas de contribuição. Reflexão inspirada pelo Papa Francisco. Ele sempre destacou a importância de enxergar cada fase da vida como uma missão. Certa vez ele disse: "Mesmo na fragilidade, podemos ser sinais de amor e sabedoria para os outros." Exemplo prático. Um idoso que já foi professor de matemática, mas agora enfrenta dificuldades para andar, começou a ensinar crianças e jovens online. Ele encontrou uma nova maneira de usar suas habilidades para impactar positivamente a vida de outros. E mesmo com suas limitações físicas, práticas espirituais para lidar com perdas. Oração. A oração é uma forma poderosa de expressar emoções difíceis, buscar conforto e encontrar forças para seguir em frente. Rituais religiosos. Participar de rituais como funerais, novenas ou celebrações especiais ajuda os idosos a processarem suas perdas de maneira saudável. A Bíblia, por exemplo, está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram perdas e encontraram consolo em sua fé. Muitos idosos têm encontrado paz em práticas como a meditação cristã, que combina silêncio, respiração e reflexão sobre passagens bíblicas. Benefícios psicológicos da fé no enfrentamento das perdas. Redução de sintomas de depressão e ansiedade. Maior capacidade de aceitar mudanças e adaptações. Fortalecimento do senso de pertencimento e conexão com algo maior. Melhora na qualidade do sono e na regulação emocional. A fé não elimina as perdas nem a solidão, mas oferece ferramentas para enfrentá-las com mais resiliência e esperança. O legado do Papa Francisco nos lembra que a velhice é uma fase rica de sabedoria e amor, e que podemos encontrar conforto e propósito mesmo nos momentos mais desafiados. Cuidar de um idoso vai além das necessidades físicas básicas, como alimentação e medicação. É essencial também nutrir sua saúde emocional e espiritual. Como cuidadores e familiares, temos a oportunidade de ser pontes entre os idosos e suas crenças, ajudando-os a encontrar conforto, propósito e conexão. Ajude os idosos a manter uma rotina de oração, leitura de textos sagrados ou meditação guiada. Mesmo pequenos momentos de reflexão podem fazer uma grande diferença. Exemplo: ofereça um espaço tranquilo em casa para que o idoso possa rezar ou meditar.
Uma simples mesa com uma vela ou um crucifixo pode criar um ambiente acolhedor. Relato inspirador. Uma cuidadora percebeu que sua avó, que estava enfrentando depressão após a morte do marido, começou a se sentir melhor ao participar de um grupo de oração online. A cuidadora ajudou a avó a configurar o computador e incentivou sua participação, o que trouxe novas amizades e um senso de pertencimento. Facilitar a participação em atividades religiosas. Acompanhe os idosos em missas, cultos ou reuniões de grupos de oração. Se eles têm dificuldade de locomoção, busque alternativas como transmissões online ou celebrações em casa. Exemplo fictício. Uma família organizou uma missa doméstica, com familiares ou amigos próximos, onde todos puderam participar e compartilhar momentos de fé. Isso não apenas fortaleceu os laços familiares, mas também proporcionou à avó idosa um momento de profunda conexão espiritual. Para idosos que não podem sair de casa, plataformas como YouTube ou redes sociais oferecem transmissões religiosas ao vivo. Ensine-os a usar essas ferramentas ou assista junto com eles. Respeitar as crenças individuais. Nem todos os idosos têm a mesma visão de fé. Respeite suas escolhas e evite impor suas próprias crenças. O importante é apoiá-los naquilo que traz significado para suas vidas. Reflexão. O Papa Francisco sempre enfatizou o respeito às diferenças. Ele disse certa vez: não devemos julgar ninguém, mas sim amar e acolher. Essa mensagem nos lembra que o cuidado deve ser inclusivo e sensível às particularidades de cada pessoa. Incentive os idosos a participarem de comunidades religiosas ou grupos de apoio espiritual. Isso pode ajudar a combater a solidão e fortalecer vínculos sociais. Exemplo fictício. Um idoso que vivia isolado foi convidado por sua neta a participar de um grupo de terço semanal na igreja local. Lá, ele encontrou novos amigos e até começou a organizar encontros de café após as orações. Sua vida ganhou novo sentido, e ele passou a ser um ponto de referência para outros idosos no grupo. Dica prática: se o idoso não pode sair de casa, organize visitas regulares de amigos ou membros da comunidade religiosa. Um simples bate-papo ou uma oração compartilhada pode fazer toda a diferença. Pergunte aos idosos sobre suas crenças, experiências espirituais e o que dá sentido à vida deles. Essas conversas podem ser profundas e transformadoras, tanto para eles quanto para você. Reflexão inspirada pelo Papa Francisco. Ele sempre enfatizou a importância do diálogo. Certa vez ele disse: escutar é um ato de amor. Ao ouvir os idosos, você está demonstrando respeito e cuidado. Exemplo real. Uma cuidadora perguntou à sua mãe, idosa, sobre suas memórias de infância na igreja. Durante a conversa, a mãe contou histórias emocionantes sobre como sua fé a ajudou a superar dificuldades durante a juventude. Esse momento de troca fortaleceu o vínculo entre elas e trouxe à tona lições valiosas para a filha. Cuidar da saúde física e emocional por meio da fé. Combine práticas espirituais com atividades físicas leves, como caminhadas enquanto rezam ou alongamentos durante a meditação. Exemplo: um cuidador começou a acompanhar sua mãe idosa em curtas caminhadas no parque, durante as quais elas recitavam o terço juntas. Isso melhorou tanto a saúde física quanto o bem-estar emocional delas. Se o idoso tem dificuldades motoras, incentive práticas como yoga suave ou exercícios respiratórios guiados por orações. Existem vídeos específicos que combinam essas atividades, disponíveis online. Ser exemplo de compaixão e paciência. Os idosos muitas vezes precisam de tempo para expressar suas emoções ou refletir sobre suas crenças. Seja paciente e esteja presente, mesmo quando parecer que não há muito a dizer. O Papa Francisco sempre destacou a importância de estar próximo dos vulneráveis. Ele disse: o verdadeiro amor se manifesta na proximidade. Sua presença pode ser o maior presente que você oferece a um idoso. Exemplo fictício. Um neto começou a visitar seu avô todas as semanas, mesmo que fossem apenas para sentar em silêncio e assistir à missa na TV juntos. Com o tempo, o avô começou a se abrir sobre seus sentimentos e memórias, criando um vínculo ainda mais forte entre eles. Que tal começar hoje a conversar com os idosos em sua vida?
sobre suas crenças e práticas espirituais, ou simplesmente oferecer um momento de silêncio e escuta, pequenos gestos como ler uma passagem bíblica juntos ou assistir a uma missa online podem fortalecer os laços e proporcionar conforto espiritual. O legado do Papa Francisco nos ensina que cuidar dos idosos é cuidar de um tesouro. Eles são portadores de sabedoria, memórias e fé, qualidades que podem inspirar gerações futuras. Ao apoiar sua jornada espiritual, estamos não apenas melhorando sua qualidade de vida, mas também honrando o papel fundamental que desempenham em nossas famílias e comunidades. Como disse o Papa Francisco, os idosos são raízes que sustentam a árvore da vida. Que possamos cuidar dessas raízes com amor, compaixão e respeito, permitindo que continuem a florescer mesmo na velhice. Chegamos ao final deste vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscrever no canal e deixa seu gostei, para eu trazer mais vídeos como este.